Bom dia, pessoal. César Fittipaldi, do blog cesarfittipaldi.blogspot.com, do canal do YouTube e das redes sociais. Volto aqui para a gente bater um papinho sobre a temporada de Fórmula 1 que se avizinha. Algumas coisas estão acontecendo, outras por acontecer. A gente acompanha os desenvolvimentos a uma certa distância. E vamos rodar a vinheta? Então, pessoal, assunto é o que não falta para esse nosso vídeo. Vamos por partes, então, né? Houve a apresentação dos carros da McLaren no dia 16, foi a primeira equipe a mostrar os carros. Eu achei a pintura de muito bom gosto. A McLaren é uma incógnita porque ela vinha numa curva crescente, com uma dupla de pilotos bem ajustada, que eram o Carlos Sainz e o Lando Norris. O Sainz, como todos sabem, foi para a Ferrari, mas eles adquiriram um piloto fortíssimo, que é o Ricciardo, que vem bastante motivado. A única coisa que eu acho que pode atrapalhar um pouquinho o foco da equipe é as brincadeiras, as brincadeiras internas que os dois pilotos têm costume de fazer, aquelas coisinhas de meio infantis. Mas dentro do cockpit, que é o que importa, eles parecem ser bastante focados e bastante determinados, comprometidos. Vamos esperar. O pacote técnico, eu vou falar em outros vídeos com mais detalhe, à medida que eu vou estudando sobre isso, me parece bastante promissor. Apesar que, como eu já disse antes, um motor Mercedes não garante resultados. Haja vista a Williams, que usa motor Mercedes há muitas temporadas e se arrasta lá atrás. Mas a McLaren parece que está numa dimensão diferente. Outro carro que foi apresentado essa semana, dia 19, foi o AlphaTauri. Gostei muito do esquema de pintura. E esta equipe, ela me chama muita atenção, porque além de ter obtido uma inesperada vitória no Grande Prêmio da Itália no ano passado com o Pierre Gasly, ela trouxe para mim um dos pilotos com maior potencial, na minha opinião, nos anos recentes. Eu sou muito confiante em relação ao potencial, à capacidade do Yuki Tsunoda. Esse japonesinho, eu fui dar uma lida sobre a carreira dele, ele fez kart no Japão, daí ele conseguiu entrar numa academia da Honda em Suzuka, né? Chamou a atenção. Não ficou entre os dois primeiros no campeonato que ele, no teste lá, na seletiva que eles promoveram. Mesmo assim ele despertou atenção a ponto de ser contratado ou colocado numa equipe de Fórmula 4. Fez muito bonito. Depois de 2 anos ele obteve algumas vitórias, foi para a Europa correr de Fórmula 3, conseguiu vitórias, já foi promovido à Fórmula 2 e o ano passado, na primeira temporada e única dele na Fórmula 2, ele surpreendeu, ele conseguiu acho que 3 vitórias, acho que só o Armstrong, não me lembro, algum outro conseguiu mais vitórias que ele. Conseguiu chegar em terceiro no campeonato, garantindo assim a sua superlicença, demonstrou velocidade, comprometimento, capacidade de adaptação, andou testando o carro da Fórmula 1, impressionou as pessoas. Ele tem apenas 21 anos, aparenta menos inclusive, ele é bem pequenininho, pesa apenas 54 quilos e ele vem com tudo, respeitando, é claro, o seu mais experiente companheiro Gasly, que eu reputo como também um dos melhores da nova geração. Então, a AlphaTauri, ela está prometendo um campeonato muito forte. Outra equipe que eu vou falar aqui, também não com muita profundidade, até nem apresentou o carro ainda, é uma equipe que tem muito a ver com os brasileiros, que é a Haas. Por quê? O Pietro Fittipaldi foi confirmado, renovou como piloto reserva, com possibilidades até de correr, diria até maiores que a do ano passado, depois eu explico. E os pilotos titulares, nós sabemos, um é o Mick Schumacher e o outro é o Mazepin. O Mick Schumacher, podem falar o que quiser do menino. É filho do Schumacher e tal. Ele tem currículo, ele foi campeão de Fórmula 3 e foi campeão de Fórmula 2. Gente, isso não é pouco. Imagina a pressão sobre esse menino, sendo filho de quem é, além das circunstâncias do pai dele estar internado em estado vegetativo ou sabe-se lá o que,
ele tem desempenhado a altura, ele tem segurado o peso do mundo nos ombros e tem entregue o que se espera dele. Agora ele vai fazer uma primeira temporada, não tem muita pressão, porque a equipe não espera grandes resultados, classificar ali do meio para trás, fazer corridas sólidas. Ele não é muito rápido, a ponto dele não ter obtido nenhuma pole position, ou seja, em volta lançada ele ainda tem uma certa deficiência, é uma coisa que ele tem que trabalhar, mas ele é um piloto sólido. Eu acredito que ele vai ficar muitos anos na categoria, talvez não atinja o sucesso do pai, porque isso aí é só o Hamilton mesmo. Mas eu acredito que ele vai ser entre o pai dele e o tio dele, o Ralf Schumacher, que também não era um piloto a se desprezar. Obteve 6 vitórias, etc. Tem umas opiniões controversas, mas isso é outra coisa. Já o Mazepin, que tem uma carreira meio desastrada, com algumas punições por agressividade, por não respeitar os adversários. Teve aquele episódio lamentável onde ele colocou a mão dentro do seio da moça e, pior ainda, postou numa rede social. Pior ainda, veio se desculpar. A gente não entende muito a filosofia por trás do pensamento dos russos. Eles são diferentes. Não adianta você querer aplicar a régua dos ocidentais a pessoas de origens culturais diferentes. Independente, não estou defendendo não, independente disso, ele me parece mais um menino mimado, que o papai comprou uma vaga e comprou caro, porque há rumores de que o investimento do Mazepin pai na equipe foi cerca de 40 milhões de dólares. É grana, hein? Ele não desperta nenhum tipo de entusiasmo da minha parte como piloto. Pode ser que eu me engane, é claro, todos podem se enganar, mas por enquanto o que eu estou vendo é um piloto que teve resultados razoáveis, que teve, não é um bobo, não é galinha morta não, mas eram resultados razoáveis e conseguiu comprar, passando à frente inclusive de pessoas que se qualificaram melhor nas categorias de base. Então eu acredito que a Haas, com o Pietro Fittipaldi, que já mostrou que é capaz de sentar no carro e fazer o seu papel sem decepcionar, pode vir a ter problemas durante a temporada pelo comportamento pista e extra-pista do Mazepin. Eu não tenho bola de cristal não, mas isso aí tá meio que nas cartas, né? E nesse caso, quem seria acionado? O Pietro. Ora, para o Pietro é um negocião. Qual a opção ele teria? Correr no DTM, que está meio em decadência? Ir para os Estados Unidos, como seu irmão mais novo, o Enzo, que ficou meio sem espaço após sair da academia da Ferrari? Então eu acho que o Pietro está num lugar bom. Tenho também que falar um pouquinho da Fórmula 2, já falamos antes, temos o Drugovich, que na minha opinião, pré-temporada é um dos favoritos ao título, vai ter que ter muita cabeça, porque antes ele era caçador, agora ele é caça, então quem é caça tem que ter personalidade, tem que sentar no carro e entregar o que se espera dele. Eu venho assistindo automobilismo há mais de 40 anos, bem mais, 50 anos. E eu sempre me impressionei com aqueles pilotos que eu brinco de, entre aspas, ignorantes. Eu me lembro o Emerson chegando na Europa, sentando no carro, Zandvoort. Nunca vi o Zandvoort, Fórmula 3. Quem é esse cara? Vai lá e bota a pole position e ganha a corrida. Isso é ignorância. O Ayrton Senna, eu assisti pessoalmente. Fórmula Ford 1600, os badaladíssimos de sempre. Ele entrou com o terceiro carro do Evan Diemen, demorou o carro dele para ficar pronto. Primeira corrida, um quinto lugar em Brands Hatch, eu estava lá. Segunda corrida, terceiro lugar em Truxton, eu estava lá. Terceira corrida, chegou o carro novo, sumiu, foi embora. Fórmula Ford de 2000, assinou tarde, tinha pensado em abandonar a carreira, tudo isso é história. A gente ganhou 6, 7, 8 primeiras corridas dele. Fórmula 3, então é o piloto ignorante, no bom sentido. Kimi Raikkonen corria de Fórmula Renault. Acho que fez 20, 25 corridas na vida. Foi testar Sauber, deixou os caras de queixo caído. Tiveram que improvisar uma coisa na legislação para arrumar uma superlicença para ele aos 20 anos. Sentou no carro, a primeira corrida já fez ponto. Legal, isso que eu acho que é. Agora, tem os pilotos que desenvolvem mais lentamente. Nigel Mansell demorou 96 corridas para ganhar sua primeira. As primeiras corridas dele, ele era confuso, atrapalhado, estabanado. Niki Lauda comeu pão que o diabo amassou, levava 8 segundos do Ronnie Peterson no primeiro ano dele na March,
Se fosse eu teria desanimado, falado, caramba, como é que eu posso levar 8 segundos do meu companheiro de equipe num carro hipoteticamente igual? Era o Ronnie Peterson, tudo bem. Então, e ele desenvolveu. Daí passou um ano também de cão na BRM, onde ele fez apenas 2 pontos de um 5º lugar. Na época a pontuação era diferente. Mas a autoconfiança dele era incrível. Foi contratado para a Ferrari, acertou a equipe, foi campeão e etc, etc. Então, tem os pilotos que chegam chegando e tem os pilotos que demoram para desenvolver. Cada um tem a sua característica. Hoje, por exemplo, no grid, nós temos alguns pilotos, por exemplo, a volta do Alonso me deixa muito animado. Ele teve esse acidente de bicicleta, fez uma operação, parece que na mandíbula, mas acredito eu que ele vai voltar com muita fome, que ele vai voltar querendo provar. E essa equipe Alpine, tecnicamente, está muito bem estruturada, até porque não falta grana. Eles estão colocando pessoas capacitadas em lugares chaves, além do piloto ser excelente. O Ocon não é bobo também não, é um piloto que tem muito potencial. Então, essa temporada de Fórmula 1, pessoal, ela promete muito, a despeito de termos o Hamilton, que já vem como favorito. Ele conseguiu aí assinar um contrato meio complexo, né? Cheio de cláusulas e coisas, é um direito dele, afinal de contas o cara é 7 vezes campeão mundial. Mas tem outras coisas se desenvolvendo, acontecendo, a gente vai falando isso nos próximos vídeos. Eu não quero que esse vídeo fique muito longo, já ficou, né? Vou tentar editar e botar no ar ainda hoje. E continuo prometendo, estou parecendo político, tá? Não tenho palanque, mas sou político. Eu estou prometendo aquele meu vídeo da temporada do passado, dos grandes prêmios, que eu estou fazendo com muito carinho, começando em 73 e tal. Eu estou com um probleminha para editar do jeito que eu quero, eu sou chato. Então eu prometo colocar no ar para vocês, provavelmente semana que vem. Abração, fiquem bem e a gente volta. E dá uma força lá pra gente, hein? Tô precisando de seguidores, não se esqueçam disso. Tchau, pessoal!